os líderes russos e chineses, Vladimir Putin e Xi Jinping, falaram sobre a vida eterna e como alcançá-la. E agora, a promessa de Vladimir Putin de presentear Xi Jinping com renas soa ainda mais sinistra. Vladimir Putin e Xi Jinping se encontraram em um desfile militar em Pequim e conversaram descontraidamente sobre como enganar a morte. Com o avanço das biotecnologias, será possível transplantar órgãos humanos constantemente e as pessoas poderão viver cada vez mais jovens, podendo até alcançar a imortalidade, declarou o líder russo Vladimir Putin ao líder chinês Xi Jinping, com um tom meio clínico, meio conspiratório. As previsões dizem que neste século há uma chance de viver até os 150 anos, respondeu Xi Jinping a Putin. Isso soa especialmente assustador no contexto de que não era uma fantasia maligna de um roteirista de algum filme. Esse foi um diálogo incrivelmente real entre dois líderes fortemente armados de países bastante grandes. Reuni várias opiniões de médicos e historiadores sobre isso, e suas palavras impressionam. Apesar de todas essas conversas entre Putin e Xi Jinping parecerem absurdas nos bastidores de seus palácios, obcecados pela longevidade, mostramos que não é só conversa fiada. Meu nome é Alex Pet, hoje é 6 de setembro. Antes de começarmos este episódio, quero fazer um pequeno desabafo, sabe? Por causa do excesso de notícias, do trabalho constante com o noticiário, uma vez por semana eu desabafo com um psicólogo, só para não me esgotar. Se você precisa de um empurrãozinho diário para agir, quero recomendar um bom canal no YouTube, onde todos os dias saem vídeos curtos de um psicólogo sobre como sair da procrastinação, organizar os pensamentos e não se esgotar. E mais, tom prático, normal, sem esses falsos gurus. Por isso, eu recomendo esse canal no YouTube. Vou deixar o link na descrição deste vídeo e recomendo que você se inscreva e salve alguns vídeos para assistir novamente. Limites são sobre honestidade, não frieza. Ninguém precisa estar sempre disponível para ser amado. Então, como todos vocês já sabem, Putin e Xi Jinping tiveram um pequeno diálogo público, no qual ambos discutiram sobre como se tornarem imortais. Isso lembra muito a doutrina de Hitler, que também criou seu próprio culto da imortalidade. Mas as conversas entre Putin e Xi Jinping não são apenas conversas. Em 2024, o Kremlin encarregou os cientistas russos de acelerar as pesquisas na área de combate ao envelhecimento, voltadas para combater a degeneração celular, a diminuição das funções cognitivas e os distúrbios do sistema imunológico. Está claro quem deve ser o beneficiário dessas pesquisas. Enquanto isso, a China também está investindo recursos no estudo de nanotecnologias na área de terapia com hidrogênio e em compostos como a betaína e o ácido litocólico, na esperança de retardar o envelhecimento e prolongar a longevidade saudável. Quem é o beneficiário dessas pesquisas na China? Você também entende muito bem. Mas, como garantem os verdadeiros cientistas, mesmo quando os autocratas mundiais fantasiam sobre substituir partes do corpo como se fossem apenas peças de reposição, a ciência continua sendo muito menos complacente. O presidente do Conselho Executivo da Sociedade Americana de Cirurgiões Transplantadores, James Markman, chamou a ideia de Xi Jinping e Putin de viver até os 150 anos por meio de transplantes de infundada. A seguir, a citação dele. Atualmente, não há nenhuma evidência de que seja possível viver até os 150 anos por meio de transplante de órgãos. Apesar do interesse nas pesquisas e algum progresso nas intervenções no envelhecimento, não há nenhuma evidência de que atualmente seja possível alcançar uma expectativa de vida de 150 anos. E então, segundo Markman, embora o transplante de órgãos possa salvar vidas, não há dados que indiquem que ele também seja capaz de retardar ou reiniciar o relógio biológico de uma pessoa. A substituição de um ou até mesmo de vários órgãos pode melhorar temporariamente a saúde, mas não pode interromper o processo geral de envelhecimento do organismo. A troca de opiniões entre Xi Jinping e Putin sobre longevidade não aconteceu do nada. A história está cheia de exemplos de governantes que acreditavam que poderiam enganar a morte. Qin Shi Huangdi. Esse foi o primeiro imperador da China que, em busca da vida eterna, tomava pílulas de mercúrio, o que acabou levando à sua morte. Os faraós egípcios se mumificavam em busca da vida eterna. Cleópatra se divertia criando elixires da juventude, e os alquimistas medievais vendiam esses tipos de elixires.
No século XX, o último czar russo, Nicolau II, e a imperatriz Alexandra Fyodorovna recorriam a Rasputin e outros místicos em busca de conselhos sobre saúde e longevidade. Boatos de que Putin vai à taiga para beber sangue de veados já se espalharam por toda a internet. E então, de repente, depois dessa conversa, Putin promete ao líder chinês enviar justamente aqueles mesmos renas para a China. Mas o problema para os dois ditadores é que a expectativa de vida na Rússia é de pouco mais de 73 anos, enquanto na China ela gira em torno de 79 anos. Ao mesmo tempo, o acesso à saúde é extremamente desigual. E o mais assustador aqui é que Xi Jinping e Putin estão focados apenas na própria longevidade e não na saúde de suas sociedades. Eles não se importam nem um pouco com a sociedade. Além disso, Xi Jinping e Vladimir Putin também se preocupam com um aspecto cultural importante. A Robert J. Lifton, um estudioso americano e autor do termo imortalidade simbólica, afirma que as pessoas criam religiões, nações e tradições políticas para enganar a morte, que há um certo culto nisso. O mantra de Xi Jinping sobre o renascimento nacional e a missão de Vladimir Putin de restaurar a Grande Rússia se encaixam perfeitamente nesse conceito, mesmo que fisicamente eles não possam viver para sempre. Como diz Lifton, ambos são, de fato, reféns de sua própria propaganda. Eles acreditam sinceramente que são os únicos líderes capazes de lidar com essa tarefa. Eles se preocupam com o legado e como serão lembrados na história. Segundo ele, isso ajuda a explicar a obsessão deles em recuperar os territórios perdidos, Taiwan para Pequim e a Ucrânia para Moscou. Como se completar mapas inacabados também pudesse completar seu destino histórico? Segundo a Político, Putin e Xi Jinping avançam gradualmente para esse objetivo em seus países. Xi Jinping destruiu a tradição chinesa de alternância de liderança para manter seu domínio, enquanto Putin aboliu quaisquer eleições e eliminou seus rivais até restar apenas ele. No final, vou citar a Político. Enquanto as limitações científicas persistirem, a imortalidade, pelo menos por enquanto, permanece ligada à consciência pública e à memória. Pegue, por exemplo, o exército de terracota de Qin Shi Huangdi, que sobreviveu até os dias de hoje, ou o czar expansionista russo Pedro o Grande, governante do século XVIII que ainda hoje inspira Putin. Mas mesmo em um mundo de nanotecnologia e troca de órgãos, a imortalidade tem seu preço. Ainda assim, você tem que conviver consigo mesmo. Talvez essa seja a sentença mais dura para todos os vilões. Vou colocar reticência. Sua opinião, suas conclusões sobre isso, escreva nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso, cuidem-se, até mais a todos.